Boa tarde, saúdo a você com a paz de Cristo. Quarta-feira chegou e é uma alegria mais uma vez contar com a sua audiência. Inclusive, eu quero saudar os 321 inscritos no nosso canal. A cada semana esse número aumenta, esse número é modificado para cima e é uma alegria para mim, uma alegria para toda a equipe. E você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos e meu o grande objetivo desse canal é falar da palavra de Deus. Por isso, eu te convido a você dar o seu like, a você compartilhar. Se você não é inscrito ainda, se inscreva assim no nosso canal, porque tem vários vídeos e também tem as nossas reuniões de quarta-feira, que daqui a pouco, inclusive ao vivo, nós estaremos transmitindo. Tem as nossas reuniões de domingo, tudo com o objetivo de proclamar, de falar, de refletir a palavra de Deus. Eu estou na minha viagem pelas páginas do Velho Testamento. No começo desse ano, eu estava encerrando o livro de Eclesiastes. Hoje, eu estou no livro de Zacarias. Mas, algum tempo atrás, eu passei pelo livro de Lamentações. Eu te convido a abrir Lamentações, capítulo 4. O nosso versículo é o versículo 6. Lamentações 4:6, que diz o seguinte: porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída no momento sem intervenção humana. A cidade de Sodoma, na realidade Sodoma e Gomorra, mas especialmente a cidade de Sodoma, é uma cidade emblemática na Bíblia. É uma cidade que é conhecida como uma cidade que seus moradores eram pecadores, desagradavam muito a Deus. Da palavra Sodoma vem a palavra sodomia ou sodomita, geralmente identificada com práticas homossexuais ou com sexo desenfreado. Então, foi uma cidade destruída por Deus, juntamente com a cidade de Gomorra. Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25, diz que a cidade foi destruída e foi um exemplo no Velho Testamento de uma cidade punida por Deus por causa do seu pecado. Porém, no contexto de hoje, no texto que nós lemos, nós vemos que a cidade de Jerusalém seria destruída junto com Judá, e Deus, através do profeta Jeremias, nas Lamentações, diz que a cidade de Jerusalém tem um pecado maior do que o pecado da cidade de Sodoma, né? Porque a maldade da filha do meu povo, ou seja, Jerusalém, é maior do que o pecado de Sodoma. Por qual razão cidade de Jerusalém, capital da nação de Israel, povo de Deus, foi atribuído um pecado maior do que uma cidade tão pecadora no Velho Testamento como a cidade de Sodoma? Provavelmente porque Sodoma não teve os privilégios que Jerusalém teve. A cidade de Jerusalém foi muito privilegiada. Deus mandou muitos profetas para adverti-la, para chamá-la ao arrependimento. No caso da cidade de Sodoma, ao que parece, somente Ló tentou falar com os moradores daquela cidade, a cidade não aceitou muito bem aquilo que Ló estava falando, ele fugiu com as suas filhas e o Ló, inclusive, ele é conhecido como alguém que afligia a sua alma por causa do pecado de Sodoma, mas a cidade foi destruída. Jerusalém, ao contrário. Ela teve várias oportunidades de arrependimento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, 15 a 16, diz o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Pois é, a ira de Deus veio sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, sobre a nação de Judá. E por isso que aqui, quando o profeta Jeremias ele está lamentando exatamente porque Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, a boa parte do povo foi levado para o exílio babilônico, ficou uma pequena parte apenas, os mais pobres, os mais doentes ficaram. E por esse motivo, o profeta, inspirado por Deus, está falando que o pecado de Jerusalém foi pior do que o pecado de Sodoma.
Pois é, no Novo Testamento, Sodoma também é utilizado como exemplo de punição para as pessoas que desobedecem ao evangelho trazido pelo Senhor Jesus. Olha só, lá em Mateus capítulo 10, 14 e 15 diz: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, Jesus falando para os seus apóstolos, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha só. Jesus está dizendo que a mensagem dele é tão superior à mensagem do Velho Testamento, superior à mensagem de Moisés, que haverá mais rigor. No contexto aqui está falando das cidades para onde os apóstolos iriam pregar, lá assim em Jerusalém, claro, aquela Jerusalém que foi destruída e depois foi reconstruída. Nós estamos falando do primeiro século. Haveria assim menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, por ela rejeitar o evangelho. Interessante que no livro de Atos, o apóstolo Paulo obedece essa orientação de Jesus. Lá em Atos 13, 50 e 51, diz o seguinte: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas e de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, olha só, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Paulo e Barnabé obedeceram Jesus e sacudiram a poeira dos seus pés em protesto contra aquela cidade que não estava aceitando o evangelho de Cristo. Portanto, quero falar hoje da seriedade da pregação do evangelho, porque é a mensagem de Jesus que levará o pecador à salvação da sua alma. Livrará o pecador da punição pior do que teve os moradores de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma foi destruída por o texto diz que caiu fogo do céu, provavelmente uma erupção vulcânica destruiu a cidade de Sodoma, na verdade a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, olha só o que a palavra de Deus diz para aqueles que rejeitarem o evangelho de Jesus Cristo. Olha só, Marcos 9, 47 e 48 diz: e se um dos teus olhos te leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Pois é. Eu queria, com o texto de Lamentações que eu li há algumas semanas atrás, mostrar e advertir para que insistamos na pregação do evangelho. No que depender de um discípulo de Jesus, nenhuma pessoa vai assim passar por esse mundo sem ouvir da necessidade do crer em Jesus como o único caminho, aceitá-lo como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, ser imerso nas águas, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser acrescentado à igreja, ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus. É a única maneira de uma pessoa ser salva. Às vezes a gente ouve assim: mas fulano era tão bom, só faltava ser cristão. Pois é, ele era bom, mas faltava o principal. Eu costumo dizer nas minhas pregações que lá no céu haverá muita gente ruim, como eu e você, se já aceitou o evangelho, mas que em determinado momento nós percebemos que estávamos perdidos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Jesus assim, fomos imersos, ressuscitamos com ele e estamos todos os dias lutando contra o pecado. Em compensação, no inferno haverá até gente boa, haverá até gente que é até mais fácil de lidar, porém foi rebelde e não aceitou o evangelho de Cristo. E por esse motivo, a pregação do evangelho deve ser algo tão importante na nossa vida, e nós devemos, assim como discípulos de Jesus, salvos do inferno através do sangue de Cristo, nós devemos colocar como maior meta de nossa vida, além de ir para o céu, ser utilizado por Deus para que o maior número de pessoas aceite o evangelho. Então, haverá consequências. Por isso eu convido você
a repensar a sua atitude com a única mensagem salvadora aqui na Terra. Só há um jeito de passar a eternidade junto com Deus e longe da realidade que a Bíblia chama de inferno. E essa mensagem é viver o Evangelho de Cristo. Recusar Jesus e seu Evangelho é, na Bíblia, o único pecado imperdoável. Olha só o que diz o próprio Jesus, lá em João, aquele texto que a gente conhece tanto, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua, 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só o que diz o versículo 36 do mesmo capítulo. Diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pois é, Deus é um Deus irado, sim. Um Deus irado contra o pecado. Mas um Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, e através de Jesus a ira de Deus é aplacada, e no juízo final ele olhará e verá cada pessoa que aceitou o evangelho do seu Filho como alguém que tem o próprio Jesus como seu advogado. Tanto que não aceitar o evangelho de Jesus é tão terrível, tanto que o pecador será tratado na eternidade de forma pior do que foi tratada a cidade de Sodoma e Gomorra, que pereceu debaixo de, provavelmente, uma erupção vulcânica. Pois é, eu lamento dizer, mas nós temos nessa vida alguns anos e muita gente está falando do evangelho. A palavra de Deus hoje, ela é acessível a todos. Então, eu e você temos tempo. Graças a Deus, há mais de três décadas, eu já ouvi essa palavra e eu já reconheci que sou um pecador e que preciso de um Salvador. O objetivo desse vídeo nada mais é do que isso. Para que você repense a vida que está levando. Se está vivendo da maneira como Deus quer, e essa maneira não é aquilo que eu falo, não é aquilo que a religião diz, é aquilo que Jesus diz no seu evangelho, bem como assim os apóstolos e todos aqueles que foram inspirados por Deus. Pois é, quanto maior o privilégio e conhecimento que Judá teve, maior é a responsabilidade diante de Deus. Por que a situação de Judá era pior que Sodoma, como eu falei? Porque Sodoma foi avisada uma única vez e depois disso ela foi assim destruída. Judá não. Judá foi avisada muitas vezes, e por isso aqui no livro do profeta Jeremias, no livro das Lamentações, é falado que a situação de Judá é pior do que a situação de Sodoma. Qual é o tema de hoje? Mais pecadores que a cidade de Sodoma. Às vezes a gente vê as pessoas e as pessoas começam a apontar o pecado do outro, às vezes se sente melhor que o outro, geralmente encontra alguém que ela julga pior que ela e diz que diante de Deus está bem, mas não quer saber do evangelho de Jesus, mas não quer obedecer o evangelho de Jesus. Porque por isso que a palavra de Deus diz que a palavra é uma espada de dois gumes. Recusar conhecê-la não nos livrará do inferno, alegando ignorância. Por quê? Vídeos como esses, com certeza muita gente já falou com você, e você que já aceitou o evangelho, aceitou depois que muitas pessoas falaram, então é indesculpável dizer que não conhece o plano de Deus. Porém, quanto mais conhecemos o plano de Deus, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, maior responsabilidade teremos diante dele. Pensemos nisso com seriedade. Aquela pessoa que você acha às vezes tão boa, que talvez você já falou, ela é tão boa que só falta ser cristão, falta tudo. Ela ainda não é uma filha de Deus, ela ainda não aceitou Jesus como Senhor de sua vida, ela ainda não aceitou o evangelho. E por esse motivo, se ela ela tem a vida inteira para se arrepender. E por esse motivo, se não se arrepender, se não aceitar o evangelho, no último dia será considerada mais pecadora do que Sodoma. Em compensação, eu e você
que talvez, eu espero que você tenha aceitado o Evangelho. A gente se conhece, sabe que nós não somos bons, estamos muito longe disso, mas um dia aceitamos o Evangelho, um dia reconhecemos que precisávamos de um Salvador, e por esse motivo, quando Cristo voltar, pela obra dele na cruz, pelo sacrifício dele na cruz, ele valerá na minha vida e na sua vida. E por isso, apesar de sermos pecadores, esse pecado foi destruído lá na cruz do Calvário, Jesus morreu e através de Jesus nós temos todos os nossos pecados perdoados e todos os dias, enquanto olhamos para Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Faz a pesquisa, mais pecadores que a cidade de Sodoma. E você poderá compartilhar, assim, de maneira escrita, essa mensagem com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, quase chegando a noitinha, pensemos, temos um mundo inteiro de pessoas que ainda não se arrependeram. E o meu papel e seu papel como discípulo de Jesus é dar oportunidade de compartilhar ao maior número de pessoas. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira e nesta nobre missão.